E aí, galera, estamos aqui com mais um Cobertura Máxima GGE e Gimbo. E eu estou aqui com o professor Luiz Antônio de Português, língua portuguesa, que vai estar tirando algumas dúvidas, vai dar algumas dicas. Vai ser uma conversa bem legal mesmo aqui sobre essa matéria tão importante que é no Enem. Então, professor, antes de mais nada, eu queria agradecer por ter aceito o convite, né, de vir aqui gravar com a gente, responder algumas dúvidas e dar essas dicas preparatórias aí para o aluno. Prazer é todo nosso, né? Estamos aqui para servir. Ótimo. Então, professor, qual o perfil que o candidato deve ter para ter um bom desempenho na prova de linguagem? Eu diria que principalmente planejamento. É preciso que o aluno do GGE, principalmente, né, que vem fazendo simulados, tendo aula direcionada especificamente para o Enem, tanto alunos do terceiro ano, né, como alunos do pré-vestibular, é importante que ele saiba planejar os seus estudos, né? Não estudar de maneira desordenada. Precisa estabelecer uma rotina de estudos, um calendário, porque eu costumo dizer que a prova do Enem é uma verdadeira maratona. Uma prova muito grande, e se o aluno não tiver um planejamento, até mesmo na hora de realizar as questões, ele não consegue dar conta da quantidade grande de questões. Então, eu diria que é importante planejar, saber priorizar duas frentes importantíssimas, linguagem e matemática, que vem sendo cada vez mais cobrado, cada vez mais valorizada no Enem. É verdade. E muitos candidatos não estão dando ainda o devido valor. Priorizam certas matérias que, na verdade, têm uma quantidade de questões bem menor. E isso faz com que o aluno fuja do foco. Então é preciso que ele tenha consciência de que a prova do Enem tem essa prioridade, né? Colocou como prioridade linguagens e matemática. Então, é preciso que ele enxergue isso com mais clareza. Então, o perfil do candidato é aquele candidato que é disciplinado, que faz simulados, que resolve provas anteriores, porque é muito importante exercitar. Como o Enem é uma maratona, então a gente pode fazer uma analogia com um atleta. Então, o atleta tem que se preparar, tem que treinar muito. Eu costumo dizer aos alunos em sala de aula que o que a prova, além de assistir às aulas, né, assiduamente, é fazer provas. Fazer simulados, resolver todas as questões de exames anteriores, até de outros vestibulares que têm o mesmo formato. E também o candidato tem que estar antenado com tudo que acontece no mundo, né? Estar bem informado, vendo televisão, lendo notícias na internet, para que ele possa ter uma visão global das coisas e não uma visão apenas fragmentada. Eu diria que o aluno do GGE está realmente com esse perfil no caminho certo para chegar lá, está no caminho certo. Entendo. Tem muito aluno que ele deixa para estudar de última hora, né? Mas o que a gente vê, tanto de conversa com outros professores, o pessoal da equipe pedagógica, é justamente essa rotina de estudo, né? É a disciplina que muitos alunos ainda não têm. É preciso saber estudar, não basta estudar, né? Tem que saber estudar. É preciso estudar pelo menos 6 horas por dia, além do horário normal do curso. E a cada 50 minutos, recomenda-se pelos especialistas, né, que haja um descanso de 10 minutos, para que o cérebro possa processar melhor essas informações, né? E de preferência, o estudo deve ser feito de maneira mais ativa. Como mais ativa? Não é fotografando o quadro, não é apenas lendo, é também escrevendo. Ficou provado que a pessoa que estuda, né, escrevendo, assimila melhor as informações. E muita gente hoje, por comodismo, tem ainda o hábito de fotografar o quadro. Acha mais fácil, né? Só tirar o celular do bolso? É muito prático, mas isso não funciona, está provado. Você precisa escrever. E eu me lembro que na época que eu fiz vestibular e já fiz vários concursos públicos, né? Tenho experiência nessa área, eu tinha a mania de estudar escrevendo. Então eu copiava livros e mais livros, né? Copiava as partes mais importantes, destacava, e essa é a postura que o candidato tem que ter. Interessante. A disciplina e o planejamento. Pessoal, voltando um pouquinho aqui especificamente para a prova de língua portuguesa no Enem. Tem algum assunto ou alguns assuntos que sejam mais recorrentes, que apareçam mais? Com certeza. A prova do Enem é até certo ponto previsível, né? A gente percebe visivelmente a preferência da banca por textos que tratam de linguagem. Então, tudo relacionado à linguagem, como figuras de linguagem, funções da linguagem, variações linguísticas, né? Tipologia textual, gênero textual, são assuntos recorrentes. E, principalmente, o foco é interpretação de texto. Então, a banca quer saber do candidato se ele tem a capacidade de ler e entender o que está ali.
Então é importante que a gente esteja antenado com textos atuais e com diversos tipos de texto, né? A crônica, não é? O editorial de jornal, uma piada, até uma charge, né? Então é importante que você esteja apto, né, a entender, a ler também nas entrelinhas. E aí vem a questão da leitura crítica, né? É importante saber ler de maneira atuante, porque muita gente lê passivamente, como se fosse uma obrigação. Lê com os lábios, né? Você tem que ler com a alma, né? Você tem que ler com o coração. E essa leitura atenta, essa leitura interessada, com certeza traz um resultado bem melhor. E assim, não só na prova de português, mas todas as, no geral, as disciplinas exigem a interpretação. A interpretação do texto é o foco. Pessoa que sabe ler e compreender o que está ali, com certeza vai ter um desempenho melhor. E vem também a questão da leitura. Se a pessoa tem o hábito de ler, com certeza lá ela vai ter um desempenho melhor. Porque vai ampliar o vocabulário, vai entender melhor a relação entre os parágrafos, né? O valor semântico de alguns conectivos, tudo isso está interligado. Certo. E na hora da prova, professor, tem alguma dica, alguma coisa porque muita gente fica até nervosa, né? Eu costumo dizer o seguinte, que você, para elevar a sua autoestima, você deve começar por aquela disciplina, né, com a qual você tem mais afinidade, que seguramente você vai ter um desempenho melhor. Isso vai o quê? Elevar a sua autoestima. Uhum. E na hora de fazer a prova, comece pelas questões mais curtas, mais fáceis. Não vá perder tempo com questões mais longas, difíceis. Por quê? Porque se você perde tempo com uma questão difícil, deixe de fazer 2, 3 lá na frente. Então, você não é obrigado a seguir uma sequência lógica, uma sequência numérica. Você pode escolher as questões pelas quais você deve começar. E a minha dica é começar pelas questões mais curtas, porque com certeza você vai perder menos tempo. E deixar as questões mais difíceis para o final, que você vai dispor de mais tempo, né, para resolvê-las. Então, eu acredito que a administração do tempo é fundamental nessa hora. Eu estou cansado de ouvir de bons alunos dizer que não deu tempo de fazer a prova e teve que chutar boa parte das questões. Isso é lamentável. Então, é importante que nós, né, professores, né, saibam que isso é um ponto crucial. Administrar o tempo na hora da prova, para que o aluno realmente ele consiga dar conta da quantidade grande de provas. Eu aproveito para também fazer um apelo à banca, se tiver uma oportunidade de repassar essa informação, que faça uma autocrítica, né, na quantidade de questões que eu considero excessiva. Porque não é a quantidade de questões que vai avaliar o candidato, mas sim a qualidade. Tem aluno até que, conversando comigo, disse que estuda colocando um reloginho do lado para ver em quanto tempo consegue resolver. Isso é importante, é uma estratégia importante, né? Porque aí ele vai conseguir administrar melhor, né, o seu tempo. Uhum. Mas é importante que ele comece primeiro pela matéria com a qual tem mais afinidade e comece pelas questões mais fáceis, até para elevar a autoestima. E principalmente ter consciência de que ele está ali, né, se preparou e que tem tudo para ter um excelente desempenho. É verdade. Então, professor, eu queria agradecer esse tempo aqui dessa conversa que a gente teve. Muito obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa aí, ou de qualquer lugar, né? Afinal, a gente está na internet, a pessoa pode estar assistindo esse vídeo de qualquer lugar, tenha aproveitado, tirado essas dicas importantes, não só da prova de português, mas também que serve para todas as outras, né? Com certeza. Estou à disposição a qualquer momento para ajudar o nosso aluno, tanto do GGE como de qualquer outro lugar, para que ele possa ter um resultado, né, espetacular, diria. Ótimo. Muito obrigado, professor. E, pessoal, você que está assistindo aí, deixa um comentário aqui embaixo, curte e compartilha esse vídeo. Então, eu vejo vocês no próximo Cobertura Máxima GGE e Gimbo. Até a próxima.